Você já parou para pensar que as histórias que Jesus contava eram muito mais do que simples contos? Milagres como andar sobre as águas e multiplicar pães são incríveis, mas são as parábolas que guardam os segredos mais profundos para a nossa vida diária. Elas são como chaves que abrem portas para um entendimento maior sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o nosso propósito. Hoje, vamos mergulhar juntos no coração dessas histórias e descobrir o que elas realmente nos ensinam. Esqueça tudo o que você achava que sabia. Prepare-se para uma jornada que vai além dos milagres e toca diretamente a sua alma. Vamos decifrar juntos esses códigos milenares. Vamos começar com uma das mais famosas, a parábola do bom samaritano. A maioria de nós conhece a história, certo? Um homem é assaltado, espancado e deixado para morrer na beira da estrada. Um sacerdote e um levita, pessoas que deveriam ser exemplos de retidão, passam por ele e simplesmente o ignoram. Mas então, um samaritano, que era desprezado pela sociedade da época, cuida de suas feridas e o leva para um lugar seguro. A lição, óbvia, é: ajude quem precisa. Mas Jesus estava dizendo algo muito mais profundo. Ele estava quebrando estereótipos. Estava nos ensinando que a bondade e a compaixão não têm religião, nacionalidade ou status social. O nosso próximo não é apenas quem mora ao nosso lado ou quem pensa como nós. O nosso próximo é qualquer pessoa que cruza o nosso caminho e precisa de ajuda. Essa parábola nos desafia a olhar além dos rótulos que colocamos nas pessoas e a agir com o coração. Quem é o samaritano inesperado na sua vida? E mais importante, para quem você pode ser um samaritano hoje? Agora, vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Que história poderosa sobre perdão e redenção. Um filho mais novo pede sua herança adiantada, vai embora e gasta tudo de forma irresponsável. Quando não tem mais nada, ele decide voltar para casa, arrependido, esperando ser tratado como um simples empregado. Mas o que acontece? Seu pai o vê de longe, corre ao seu encontro, o abraça e faz uma grande festa. A mensagem aqui vai muito além de um simples perdoar e esquecer. Ela fala sobre a natureza do amor incondicional. Um amor que não guarda rancor, que não impõe condições e que está sempre de braços abertos, esperando pelo nosso retorno. O pai não disse: "Eu te avisei". Ele simplesmente celebrou a volta do filho. Essa parábola nos ensina que não importa o quão longe a gente tenha ido ou quantos erros a gente tenha cometido, sempre há um caminho de volta para um lugar de aceitação e amor. E ela também nos desafia. Será que conseguimos oferecer esse mesmo tipo de perdão radical para as pessoas em nossa vida? Ou ficamos presos ao orgulho e à mágoa, como o irmão mais velho da história? Outra parábola que mexe com a gente é a do semeador. Jesus fala de um semeador que lança sementes em diferentes tipos de solo. Algumas caem na beira do caminho e são comidas pelos pássaros. Outras caem em solo rochoso, brotam rápido, mas morrem porque não têm raiz. Outras caem entre espinhos e são sufocadas. E, finalmente, algumas caem em terra boa e dão uma colheita abundante. Essa história é uma metáfora perfeita para a forma como recebemos as mensagens e as oportunidades na vida. A semente é a mesma para todos, mas o resultado depende de onde ela cai. Ou seja, depende do estado do nosso coração e da nossa mente. Estamos distraídos e permitimos que as preocupações roubem nossas boas intenções. Como os pássaros, somos superficiais. Nos entusiasmamos com algo novo, mas desistimos na primeira dificuldade. Como o solo rochoso, estamos tão sobrecarregados com as ansiedades e as buscas materiais que sufocamos nosso próprio crescimento. Como os espinhos, ou estamos cultivando um solo fértil dentro de nós, um coração aberto e preparado para receber, nutrir e fazer florescer as boas sementes que a vida nos oferece? Essa parábola nos convida a uma autoanálise. Que tipo de solo você tem sido ultimamente? E que tal a parábola dos talentos? Um homem rico, antes de viajar, confia os seus bens aos 3 servos. A um, ele dá 5 talentos, a outro 2, e ao terceiro, 1. Cada um
segundo a sua capacidade. Os 2 primeiros investem e dobram o dinheiro. O terceiro, com medo, enterra o seu talento e não produz nada. Quando o Senhor volta, ele elogia os 2 primeiros, mas repreende duramente o que enterrou o dinheiro. Essa parábola não é sobre dinheiro. Os talentos são nossas habilidades, nossos dons, nosso potencial, nosso tempo. A mensagem é clara. Fomos feitos para usar e multiplicar aquilo que recebemos. Não fomos feitos para viver uma vida pequena, escondendo nossos dons por medo de falhar ou de sermos julgados. O medo paralisa. O medo nos faz enterrar o nosso potencial. Deus ou o universo, como você preferir chamar, nos confia dons e espera que a gente os coloque a serviço do mundo, que a gente os faça crescer. Não importa se você recebeu 5 talentos ou apenas 1, a questão não é a quantidade, mas o que você faz com o que tem. Você está usando seus dons para fazer a diferença ou está deixando o medo te impedir de brilhar e de contribuir? Pensemos também na parábola da ovelha perdida. Um pastor tem 100 ovelhas e uma delas se perde. O que ele faz? Deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela única ovelha perdida. E quando a encontra, ele se alegra imensamente. Essa é uma das histórias mais tocantes sobre o valor individual. Na nossa sociedade, muitas vezes nos sentimos apenas mais um na multidão. Um número, uma estatística. Mas essa parábola nos diz que cada um de nós é incrivelmente valioso, que a nossa ausência é sentida, que somos importantes o suficiente para que alguém deixe tudo para trás para nos encontrar. Ela fala sobre um amor que é pessoal e persistente. Um amor que não desiste de nós, mesmo quando nos desviamos do caminho. E nos mostra a alegria imensa que existe na recuperação, no reencontro. Se você já se sentiu perdido, sozinho ou sem valor, lembre-se desta história. Você é a ovelha pela qual o pastor não mede esforços para encontrar. Essa percepção muda tudo. Por fim, a pequena, mas poderosa parábola do grão de mostarda. Jesus diz que o reino dos céus é como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, que, quando cresce, se torna a maior das hortaliças, uma árvore onde os pássaros podem fazer seus ninhos. Que imagem incrível! Isso nos ensina sobre o poder dos pequenos começos. Muitas vezes, nós desprezamos nossas pequenas ações, nossos pequenos gestos de bondade, nossas pequenas mudanças de hábito. Achamos que não fazem diferença. Mas Jesus nos diz o contrário. Uma pequena semente de fé, de esperança, de amor, quando plantada e cuidada, pode crescer e se transformar em algo grandioso, algo que oferece abrigo e benefício para muitos outros. Não subestime o poder de um pequeno passo. A sua jornada de transformação começa com uma única decisão. O grande projeto começa com a primeira linha. A mudança no mundo começa com a sua pequena ação. Aqui e agora. Qual grão de mostarda você pode plantar na sua vida hoje? As parábolas de Jesus são verdadeiros mapas para a alma. Elas não são apenas histórias antigas. São espelhos que refletem nossas próprias vidas, nossos medos, nossas esperanças e nosso potencial. Elas nos ensinam a amar sem barreiras, como o bom samaritano, a perdoar de forma radical, como o pai do filho pródigo, a cultivar um coração fértil, como o semeador, a usar nossos dons com coragem, como os servos dos talentos, a entender nosso valor infinito, como a ovelha perdida, e a acreditar no poder dos pequenos começos, como o grão de mostarda. Elas são um convite constante à reflexão e à transformação. Então, da próxima vez que você ler ou ouvir uma dessas parábolas, não pense nela apenas como uma história. Pergunte-se: o que isso significa para mim? Aqui e agora. Como eu posso aplicar essa sabedoria na minha vida, no meu trabalho, nos meus relacionamentos? Ir além dos milagres é descobrir que a maior magia acontece dentro de nós, quando permitimos que essas verdades eternas moldem quem somos e como vivemos. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Espero que ela tenha inspirado você a olhar para essas histórias com novos olhos. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like,
compartilhe com alguém que também precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal, para não perder nossos próximos mergulhos na sabedoria. E comente aqui embaixo, qual dessas parábolas mais falou com você hoje? Vou adorar ler e interagir com cada um. Um grande abraço e até a próxima.